Como as escolhas de hoje se tornam a herança de amanhã. Como as escolhas de hoje se tornam a herança de amanhã. Escolha e tempo. Como se age em tempo real, com urgência sem ansiedade, com presença sem paralisia. Existe um paradoxo no centro de muito trabalho de desenvolvimento pessoal. Cria clareza sobre quem queres ser, mas não te prepara completamente para agir de acordo com isso no momento em que importa. É fácil ser a pessoa que queres ser em retrospectiva. Em análise calma dias depois, quando tens distância. É muito mais difícil ser essa pessoa em tempo real, quando estás cansado, quando estás sob pressão, quando a emoção é forte, quando a outra pessoa está a reagir de uma forma que não esperavas. Lenta. A vida acontece em tempo real. A ponte entre os dois é o que este episódio explora. Agir com intenção em tempo real não é eliminar a reação automática, é desenvolver a capacidade de ter consciência de que está a acontecer e de escolher a resposta, mesmo que só por uma fração de segundo. Sabes exatamente o que queres fazer, mas no momento real fazes outra coisa? O que acontece entre saber e fazer? O autoconhecimento é desenvolvido principalmente em câmara lenta, em reflexão, em terapia, em leitura, em conversas pausadas sobre o que aconteceu. Mas a vida, e especialmente as situações que mais ativam os padrões herdados, acontece em tempo real, com toda a velocidade e pressão que o tempo real traz. Sob estresse, sob emoção intensa, sob cansaço extremo, o sistema regressa ao automático. Não por fraqueza, por eficiência. O sistema nervoso prioriza velocidade sobre precisão quando percebe ameaça. E o padrão herdado é sempre o mais rápido, porque tem mais prática. Isto explica o fenômeno que muitas pessoas descrevem: sei exatamente o que devia ter feito, mas no momento não consegui. O saber existe na câmara lenta. A ação aconteceu em tempo real. São registros diferentes. A ponte entre os dois, a capacidade de trazer alguma da câmara lenta para o tempo real, é o que os investigadores em regulação emocional e em mindfulness chamam de janela de tolerância. A capacidade de permanecer dentro de um estado de ativação que permite tanto sentir o que está a acontecer como pensar sobre o que está a acontecer. Prática 1. Reconhecimento somático. O corpo é mais rápido do que o pensamento a detectar que um padrão foi ativado. Tensão no peito, respiração que se torna mais curta, maxilares que contraem, estes sinais físicos aparecem antes da cognição consciente. Desenvolver a capacidade de os reconhecer enquanto acontecem cria um sinal de alerta que pode ativar a escolha antes de a reação automática já ter acontecido. Prática 2. A pausa mínima. Victor Frankl descreveu o espaço entre estímulo e resposta como o lugar da liberdade. Em termos práticos, este espaço pode ser de segundos, mas segundos são suficientes para mudar o que acontece a seguir. Respiração deliberada, uma pausa explícita antes de responder, deixa-me pensar um momento, qualquer coisa que crie espaço mínimo entre o que aconteceu e o que fazes a seguir. Prática 3. Ancoragem e intenção. Antes de situações que sabes serem difíceis, a conversa com o pai que sempre ativa o padrão antigo, a reunião com o chefe que gera ansiedade, o conflito com o parceiro que tende a escalar, ter uma intenção clara sobre como queres ser nessa situação. Não um plano detalhado, uma âncora. Quero estar presente. Quero ouvir antes de defender. Quero não escalar. A âncora não garante que vais conseguir, mas aumenta significativamente a probabilidade. Padrão antigo é consistentemente mais rápido do que a intenção? Qual das três práticas poderia criar espaço nessa situação específica? Existe uma confusão frequente entre urgência e ansiedade, que são experiências muito diferentes com efeitos muito diferentes sobre a qualidade da ação. Urgência, a capacidade de agir decisivamente, com velocidade, quando a situação requer. É funcional, mobiliza recursos para responder eficazmente. Ansiedade, a ativação do sistema de ameaça numa situação que não é objetivamente ameaçadora, ou a amplificação da resposta de ameaça além do que a situação requer. Reduz a qualidade de pensamento e de ação. A maioria das pessoas que descrevem dificuldade em agir em tempo real estão na verdade a descrever ansiedade, não falta de urgência. O problema não é que não conseguem agir rapidamente. É que o sistema de ameaça está ativo de forma que interfere com a qualidade da ação. Reduzir a ansiedade não é reduzir a urgência.
É recuperar acesso ao pensamento claro enquanto se age com a velocidade que a situação requer. O outro extremo da ansiedade é a paralisia, a incapacidade de agir porque o peso das possibilidades e das consequências é demasiado grande. Frequentemente, paralisia e ansiedade coexistem. Ansiedade sobre o que pode correr mal, paralisia perante a necessidade de decidir. Presença sem paralisia é a capacidade de estar completamente no momento, com toda a incerteza que o momento contém, e agir mesmo assim. Não com certeza. Com suficiente clareza sobre a direção para dar o próximo passo, mesmo que só o próximo. O próximo passo. Não o plano completo. Não a garantia de que vai correr bem. Apenas o próximo passo, com tudo o que sabes agora, com os recursos que tens agora, na direção que escolheste. A perfeição futura não é razão suficiente para não agir agora. O próximo passo imperfeito é sempre mais valioso do que a espera pela ação perfeita. Agir em tempo real com intenção é um trabalho que se desenvolve gradualmente, exatamente como tudo mais que exploramos nesta série. Não há momento em que o padrão automático desaparece completamente. Mas existe um ponto onde tem suficiente consciência do que está a acontecer, e suficiente prática nas respostas alternativas, para que o espaço entre estímulo e resposta seja real, mesmo que pequeno. Não precisas de ter tudo resolvido para agir bem agora. Precisas de suficiente consciência para que o próximo passo seja um pouco mais teu do que o anterior. Isso é escolha visível. Como se age em tempo real, com urgência sem ansiedade, com presença sem paralisia. Na próxima vez, o episódio que ninguém quer ouvir mas que toda a gente precisa, quando escolher de acordo com quem és tem um custo real profissional, relacional, financeiro. O que se faz quando o preço da autenticidade é visível e concreto? Escolha visível. Temporada 1. A escolha que este episódio examina não é simples de nomear, porque foi feita antes de você ter consciência de que estava a fazer uma escolha. Virou hábito. Virou identidade. Virou a forma como as coisas são. E o primeiro passo para escolher de forma diferente é conseguir ver o que estava a ser escolhido, e por quê. Escolha visível foi construída para tornar visível o que está sempre presente mas raramente examinado, que a maioria do que chamamos de escolhas são reflexos com melhor apresentação. O que foi ensinado, o que foi herdado, o que foi modelado por ambientes específicos, tudo isso opera nas decisões que parecem mais pessoais e mais livres. Há uma diferença entre decidir e escolher. Decidir é o que fazemos quando processamos informação e chegamos a uma conclusão. Escolher é o que fazemos quando temos consciência real das alternativas, incluindo a alternativa de não fazer o que sempre fizemos. Esta série trabalha exatamente essa diferença. O que foi aprendido sobre como fazer escolhas pode ser examinado. O que pode ser examinado pode ser questionado. E o que pode ser questionado pode, com tempo e trabalho honesto, ser substituído por algo que é genuinamente seu, e não apenas o eco do que foi ensinado antes de você ter voz sobre o que aprender. Para levar desta conversa não um método de 10 passos, mas uma pergunta que continua a trabalhar depois que este episódio terminar, esta escolha, a que este episódio nomeou, é minha? Ou é o que aprendi que devia escolher? A diferença entre as duas não está no resultado. Está na consciência com que o resultado foi alcançado. A escolha que este episódio examina não é simples de nomear, porque foi feita antes de você ter consciência de que estava a fazer uma escolha. Virou hábito. Virou identidade. Virou a forma como as coisas são. E o primeiro passo para escolher de forma diferente é conseguir ver o que estava a ser escolhido, e por quê. Escolha visível foi construída para tornar visível o que está sempre presente mas raramente examinado, que a maioria do que chamamos de escolhas são reflexos com melhor apresentação. O que foi ensinado, o que foi herdado, o que foi modelado por ambientes específicos, tudo isso opera nas decisões que parecem mais pessoais e mais livres. Há uma diferença entre decidir e escolher. Decidir é o que fazemos quando processamos informação e chegamos a uma conclusão. Escolher é o que fazemos quando temos consciência real das alternativas, incluindo a alternativa de não fazer o que sempre fizemos. Esta série trabalha exatamente essa diferença. O que foi aprendido sobre como fazer escolhas pode ser examinado. O que pode ser examinado pode ser questionado.
E o que pode ser questionado pode, com tempo e trabalho honesto, ser substituído por algo que é genuinamente seu, e não apenas o eco do que foi ensinado antes de você ter voz sobre o que aprender. Para levar desta conversa não um método de 10 passos, mas uma pergunta que continua a trabalhar depois que este episódio terminar: esta escolha, a que este episódio nomeou, é minha? Ou é o que aprendi que devia escolher? A diferença entre as duas não está no resultado. Está na consciência com que o resultado foi alcançado. A escolha que este episódio examina não é simples de nomear, porque foi feita antes de você ter consciência de que estava a fazer uma escolha. Virou hábito. Virou identidade. Virou a forma como as coisas são. E o primeiro passo para escolher de forma diferente é conseguir ver o que estava a ser escolhido, e por quê.